Minha história começou num lugar tão pequenino, Mill Creek, Ohio, que se você espirrasse enquanto passava, corria o risco de nem notar que esteve lá. O coração da nossa cidadezinha era o Andrews Heaven, o restaurante da minha família. Aquele letreiro de neon piscava como um batimento cardíaco, e o cheiro de bacon fritando e café forte foi a trilha sonora da minha infância. Mas, junto com essas memórias gostosas, vinha a imagem dos meus pais, esgotados, derramando a alma para manter o negócio de pé. O sorriso da minha mãe nunca falhava, mesmo quando os cobradores ligavam. E as mãos calejadas do meu pai esfregavam panelas com um orgulho silencioso. Eles entregaram tudo o que tinham por mim. Aos 16, eu já sabia que a faculdade não era o meu caminho. Não que eu não sonhasse com ela, mas eu via o cansaço nos olhos da minha mãe, a forma como os ombros do meu pai caíam com as contas não pagas. Eu queria dar a eles um respiro, uma chance de viver sem tanta preocupação. Foi assim que comecei a aprender francês. Encolhida no canto do restaurante, debruçada sobre um laptop, eu fazia cursos online gratuitos. Meu objetivo? Conseguir conversar com os raros turistas que apareciam por ali, atraídos pelo charme do interior americano. As histórias deles sobre Paris e Provence acenderam uma chama em mim, um desejo ardente de construir uma vida em que meus pais não tivessem que se preocupar. Aos 20 anos, eu já estava trabalhando para uma agência de viagens, organizando roteiros para clientes francófonos. Cada contrato fechado era um passo em direção à promessa que fiz a mim mesma, erguer a minha família. Mal sabia eu que aquele caminho me levaria a um hotel em Chicago, a um amor que parecia predestinado e a uma família que testaria tudo o que eu achava que valia. Quando completei 28 anos, já estava em Chicago, gerenciando uma conferência para turistas franceses no luxuoso Grand Lake Hotel. O lugar era um universo à parte de Mill Creek, mármore brilhante, lustres que gritavam dinheiro. Minha função era garantir que cada voo, cada itinerário, cada tradutor estivesse perfeitamente alinhado. Eu roubava uns minutinhos na área de lazer do hotel, saboreando cappuccinos caríssimos, quando conheci Luke Collins. Luke, com seus 30 anos, era um concierge com um sorriso capaz de derreter gelo e um peso discreto no olhar. Ele encantava os hóspedes franceses com frases impecáveis, fazendo o ambiente parecer vibrante. Certa tarde, ele deslizou um café na minha direção, sorrindo. Por la femme, ele disse, piscando um olho. Eu ri, pega de surpresa, e começamos a conversar sobre os hóspedes, depois sobre a vida. Ele adorava ouvir minhas histórias sobre o restaurante da minha família, e eu me vi completamente envolvida pela sua gentileza, pela forma como ele parecia carregar o peso de todos sem esforço. Nós nos conectamos através do francês, trocando expressões idiomáticas e rindo do meu sotaque de Ohio, tropeçando nos RS. Ele se abriu sobre o pai, que havia falecido quando ele era adolescente, deixando-o e sua mãe, Clara, a se apoiarem mutuamente. Eu percebi a culpa em sua voz, a necessidade de mantê-la feliz. Compartilhei minha motivação de dar uma vida melhor aos meus pais, e parecia que éramos feitos do mesmo tecido. Meses depois, estávamos perdidamente apaixonados, sonhando com um futuro juntos. Mas quando Luke me pediu para morar na casa da família dele, nos arredores de Chicago, um nozinho começou a se formar na minha garganta. Ignorei, dizendo a mim mesma que o amor resolveria qualquer problema. Mudar para a casa da família de Luke foi como pisar num palco onde eu não sabia minhas falas. A casa, um casarão antigo e espaçoso em Oak Park, exalava dinheiro antigo, cortinas de veludo desbotadas, decantadores de cristal acumulando poeira. Clara Collins, a mãe de Luke, me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Aos 62 anos, ela se portava como uma rainha que havia perdido a coroa, mas se recusava a admitir. A morte do marido havia esgotado a fortuna deles, e as rachaduras em seu orgulho se mostravam na forma como ela se agarrava às aparências. Na primeira vez que a conheci, antes mesmo do noivado, ela perguntou: "Qual faculdade você cursou, Beverly?" A voz dela era doce, mas seus olhos se aguçaram quando eu disse: "Não fiz. Comecei a trabalhar depois do ensino médio." O silêncio que se seguiu pareceu uma sentença proferida por um tribunal superior. Ela murmurou: "Oh, que prático", e mudou de assunto.
Convenci-me de que era um caso isolado, que ela se aqueceria assim que fossemos família. Mas viver com ela era como andar sobre cacos de vidro. Ela flutuava pela casa em roupões de seda, relembrando jantares de gala, enquanto eu trabalhava remotamente no meu aplicativo de viagens, tentando transformar minha experiência de agência em algo maior. Luke passava a maior parte dos dias fora, seu turno de concierge se estendendo até tarde. Eu esperava que dividir a casa nos uniria, mas os olhares frios de Clara deixavam claro que eu era uma intrusa. Ela me interrompia no trabalho para apontar uma mancha na janela ou um prato fora do lugar, seu tom implicando que eu estava falhando em algum teste não verbalizado. Eu ficava quieta, dizendo a mim mesma que estava fazendo aquilo por Luke, por nós. Mas, lá no fundo, eu me perguntava por quanto tempo conseguiria engolir meu orgulho. As exigências de Clara se amontoavam como louça na pia. Beverly, o quarto de hóspedes precisa ser aspirado até o meio-dia, ela dizia, a voz afiada, enquanto tomava chá na sala, folheando revistas. Eu acenava, segurando a frustração, e pausava meu trabalho no aplicativo de viagens, meu projeto dos sonhos, conectando turistas a guias locais em todo o mundo. Eu construí do zero, codificando até tarde da noite, mas Clara agia como se eu estivesse apenas brincando online. Ela ditava os cardápios do jantar, nada apimentado, nada exótico, e me mandava à loja procurar marcas específicas, mesmo que isso significasse atravessar a cidade. Uma vez, passei uma hora caçando a manteiga orgânica favorita dela, só para encontrá-la relaxando quando voltei, criticando o jeito que eu dobrava os guardanapos. Você fica em casa o dia todo, querida, não é pedir muito, ela dizia, o sorriso fino como uma lâmina. Eu queria gritar que estava administrando um negócio, não brincando de dona de casa, mas me contive, esperando que ela percebesse meu esforço. Luke era minha âncora, mas até ele começou a se afastar. Quando eu mencionava as intermináveis tarefas de Clara, ele ria. A mamãe é só um pouco exigente, Beverly, ela não quer dizer nada de mal. Eu procurava no rosto dele o homem que havia prometido me apoiar, mas ele mudava de assunto, falando sobre seus longos turnos ou a saúde frágil da mãe. Eu ficava acordada à noite, o peso da casa me oprimindo, imaginando se eu era invisível para o homem que amava. Meu aplicativo estava ganhando força, usuários beta elogiando, investidores se aproximando, mas em casa eu sentia que estava desaparecendo. Tentei conversar com Luke sobre a hostilidade de Clara, abrindo meu coração uma noite depois que ela me repreendeu por uma estante empoeirada que eu havia limpado naquela mesma manhã. Ela me trata como uma empregada, Dan, eu disse, a voz trêmula. Estou trabalhando tanto e ela age como se eu não fosse nada. Ele se recostou, massageando as têmporas. Beverly, a mamãe passou por muita coisa, perder o papai, o dinheiro, ela não está sendo ela mesma. Você pode tentar se dar bem com ela? As palavras dele me feriram, como se eu fosse o problema, e não a mulher que me humilhava diariamente. Agarrei-me à esperança de que o tempo amoleceria Clara, mas só piorou. Ela interrompia minhas ligações com investidores exigindo que eu esfregasse a banheira direito ou buscasse a roupa dela na lavanderia. Eu sorria com os dentes cerrados, pensando no restaurante dos meus pais, em como eles me ensinaram a seguir em frente, não importa o que. Mas minha paciência estava se esgotando. Meu aplicativo estava perto de ser lançado e eu precisava de foco, não de outra palestra sobre como cortar cenouras do jeito certo. O ponto de ruptura se aproximava quando Clara começou a dar indiretas sobre meu lugar na família. Luke merece alguém que o eleve, ela dizia, os olhos deslizando sobre mim como se eu fosse uma mancha em seu passado perfeito. Eu procurava o olhar de Luke, esperando que ele interviesse, mas ele apenas desviava o olhar, dividido entre nós. Eu sentia que estava lutando uma batalha perdida, não apenas com Clara, mas com o homem com quem eu pensei que passaria a vida. Meu coração doía, mas uma faísca de desafio crescia. Talvez eu não pertencesse ali, mas não ia deixá-los me definir. Certa noite, Clara entrou na cozinha, seu lenço de seda esvoaçando como se ela ainda fosse a socialite que costumava ser. Beverly, vou para a Europa em alguns meses, ela anunciou, sem olhar para mim. Você vai manter a casa impecável enquanto estivermos fora, não vai? O nós ficou pesado no ar, ela e Luke. Nenhuma menção a mim.
Meu estômago se contorceu. Eu era realmente apenas a governanta para ela? Confrontei Luke naquela noite, minha voz baixa para não tremer. Sua mãe está planejando uma viagem e me deixando para trás. Você sabia? Ele piscou, confuso. O quê? Não, Beverly, você vem. Eu disse a ela que iríamos todos. As palavras dele deveriam ter me acalmado, mas a ideia de uma férias com os espirros de Clara parecia um castigo. Eu não vou, Lu, eu disse, a garganta apertada. Não consigo mais fingir que isso está tudo bem. Ele explodiu, o rosto vermelho. Você está sendo ridícula. Esta é uma chance de ver o mundo e você está fazendo birra? A mamãe não é perfeita, mas você está dificultando mais do que precisa ser. As palavras dele me atingiram como um tapa. Eu havia dedicado tudo a essa família e ele não conseguia ver como a mãe dele estava me destruindo. As lágrimas picaram meus olhos, mas eu assegurei. Não sou eu quem está dificultando, sussurrei, me afastando. Naquela noite, deitei acordada, o futuro que eu havia imaginado com Luke se desintegrando. Eu não sabia por quanto tempo mais aguentaria ou o que seria preciso para fazê-lo enxergar a verdade. Na manhã seguinte, sentamos à mesa do café da manhã, o ar pesado de tensão. Clara passava manteiga na torrada, cantarolando, enquanto Luke rolava o telefone, evitando meus olhos. Eu não aguentava mais. Clara, eu disse, minha voz firme apesar da batida no meu peito. Você está tentando me excluir dessa viagem, não está? Ela congelou, sua faca tilintando. Não seja dramática, Beverly. Se você quiser vir, venha. Mas, honestamente, você sequer apreciaria? O tom dela escorria condescendência. Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou para frente, os olhos se estreitando. Você é apenas uma pessoa que largou o ensino médio e fica no laptop o dia todo. Você não pertence a uma viagem como essa. Você está arrastando Luke para baixo, se aproveitando do trabalho duro dele. Meu coração parou. Eu contei a ela sobre meu aplicativo, meus clientes, meus sonhos. Eu não estou desempregada, eu disse, a voz tremendo. Estou construindo um negócio, pagando por esta casa, suas compras, suas contas. Ela riu, um riso agudo e cruel. Um negócio? Por favor, você está brincando online. Luke é quem nos mantém à tona. Olhei para ele, implorando por apoio, mas ele suspirou, exasperado. Beverly, apenas peça desculpas. Você está fazendo uma cena. Foi a gota d'água. O homem que eu amava, a vida que eu havia construído, tudo se estilhaçou. Você me quer fora, eu disse, levantando-me. Ótimo. Eu desisto. Clara sorriu, achando que havia vencido. Arrumei uma mala, minhas mãos tremendo de raiva e mágoa, e saí. O silêncio deles ecoava atrás de mim. Eu não sabia para onde iria, mas sabia de uma coisa, eu não ia mais deixar que me apagassem. Me instalei em um apartamento apertado em Chicago, desses com tábuas rangendo e vista para nada além de tijolos. Não era muito, mas era meu, e isso parecia uma libertação. Mergulhei de cabeça no meu aplicativo de viagens, codificando a noite toda, alimentada por café preto e pela necessidade de provar que Clara estava errada. Cada linha que eu escrevia era um tijolo no muro entre mim e a vida que eu havia deixado. O aplicativo foi lançado e decolou como um foguete. Turistas franceses adoraram as reservas simples, guias locais amaram os trabalhos, e os investidores amaram os lucros. No meu 29º aniversário, eu havia construído um império de 20 milhões de dólares, com clientes de Paris a Montreal. Comprei uma casa na costa da Califórnia, o ar do oceano lavando a pesadez de Oak Park. Reconectei-me com Maya Evans, minha amiga de infância de Mill Creek que havia se mudado de Provence, França, quando criança. Ela agora era uma executiva de marketing em San Diego, e entre taças de rosé, ríamos de nossos dias contrabandeando doces no restaurante, sonhando mais alto do que nossa cidadezinha. A dor da traição de Luke ainda permanecia, mas estava desaparecendo.
Meus pais ligavam diariamente, orgulhosos, mas me dizendo para ir mais devagar. Você já fez o suficiente, Beverly, minha mãe dizia. Mas eu não havia terminado. Eu queria que eles vissem o mundo que me inspirou a perseguir a França, talvez, onde meu amor pela língua deles começou. Eu estava construindo algo real, e ninguém poderia tirar isso de mim. 3 meses depois de eu ter saído, meu telefone tocou. Um número de Illinois. A voz de Clara, geralmente cheia de superioridade, estava frenética. Beverly. Estamos afogando em contas. Cartas de cobrança, contas de serviços públicos, o que está acontecendo? Eu me recostei no meu pátio na Califórnia, o Pacífico brilhando. Você não sabia? Eu pagava por tudo. Suas luzes, suas compras, sua vida. Silêncio. Então, por que você não disse? Eu pensei que Luke. Soltei uma risada forte. O trabalho de concierge de Luke mal paga o café dele. Vocês dois torraram as economias do pai dele, não foi? Ela admitiu que haviam acumulado $500.000 em dívidas, cartões de crédito, férias de luxo, bolsas de grife. Eles haviam contado com o trabalho chique de Luke ou meu pequeno hobby para salvá-los. Agora, estavam afundados. Luke pegou o telefone. Beverly, você é minha esposa. Você nos deve. A audácia me queimou. Eu não sou sua esposa, retruquei. Você escolheu sua mãe quando ela me chamou de parasita. Fiz uma pausa, me recompondo. Quer ajuda? Arranje empregos, paguem suas dívidas. Eu fiz isso, vocês também podem. Clara implorou, mas eu me mantive firme. Vocês me mandaram embora, lembram? Aproveitem sua vida elegante. Desliguei, meu pulso acelerando, mas minha determinação sólida. Eles haviam feito a própria cama, eu não os colocaria para dormir nela. Eu estava na minha varanda na Califórnia, os papéis do divórcio assinados. Luke, uma sombra do passado. Ele parecia exausto quando finalizamos tudo, murmurando sobre os gastos da mãe e seus próprios erros. Eu não joguei na cara. A tolice deles não era minha alegria, apenas minha liberdade. Eu disse a eles para trabalharem duro, abandonarem o luxo, começarem pequeno. Eles reviraram os olhos, mas corri a boca pequena que Luke estava fazendo turnos duplos e Clara estava vendendo suas pérolas. A lição era deles, não minha vitória. Minha vitória era isto, uma casa ensolarada onde meus pais agora viviam, suas risadas ecoando por cômodos que eu só havia sonhado. Eu os havia trazido de Ohio, observando minha mãe ofegar ao ver o Pacífico e meu pai tirando fotos de cada onda. Maya Evans, minha amiga, via sempre, e seus pais se juntavam a nós para churrascos, nossas histórias de luta e sucesso nos unindo ainda mais. Meu aplicativo estava em ascensão, conectando viajantes, e eu estava sonhando ainda mais alto, uma fundação para ajudar crianças como eu a perseguirem sua faísca, talvez até mesmo na França. Eu havia aprendido que meu valor não estava na aprovação de Clara ou nas promessas de Luke. Estava nas noites codificando, nos turnos no restaurante com meus pais, nas frases em francês que abriram meu mundo. Eu havia construído essa vida, e ela era minha para guardar. Obrigada por ouvir a história de Beverly. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.